Olá, agronauta! Bora começar esse módulo? Bom, vamos falar agora sobre os princípios básicos da fisiologia vegetal e o objetivo aqui é te passar os conceitos mínimos que você precisa saber sobre os principais processos que acontecem dentro da planta fisiologicamente e a função dos nutrientes dentro desses processos para que possamos fazer um link depois quando formos fazer as recomendações ou quando estivermos lidando com as situações do campo, identificando o que a planta está focando energia no momento, ou algum sintoma de deficiência que esteja expressando, enfim, a base para entendimento da prática. E nós vamos focar aqui nos 3 processos principais básicos que acontecem dentro da planta: a transpiração, a fotossíntese e a respiração. E por que eu escolhi falar somente sobre esses 3? Porque, na verdade, eles são a base de todos os processos metabólicos e bioquímicos que acontecem dentro da planta e que demandam os nutrientes que nós tanto queremos calcular para fornecer a elas, para que elas possam produzir no seu potencial máximo. O primeiro processo é a transpiração, que está ligada diretamente com o transporte de água e nutrientes para dentro da planta. O segundo é a fotossíntese, por meio da qual a planta consegue os carboidratos que ela utiliza para fornecer energia para todos os outros processos que existem dentro dela. Por isso eu considero que esse é o processo principal de entendimento, pois como todo mundo já sabe, o reino vegetal e as cianobactérias são os únicos seres vivos que conseguem produzir seu próprio alimento, porque conseguiram desenvolver esse mecanismo. E por último, respiração, que é o processo de conseguir transformar a energia armazenada em energia ativa. É por meio dela que a planta e que todos os seres vivos também conseguem quebrar os compostos de armazenamento de energia obtidos para transformar em pequenas unidades de energia ativa. Nós obtemos nossa energia pela queima do nosso estoque de gordura, que vem da comida, nossos pneuzinhos. E a planta queima os carboidratos, os amidos, que ela fez através da fotossíntese. Portanto, a respiração é o processo mais próximo que nós temos parecido com a planta. A transpiração também, mas é que a planta acaba utilizando para outras funções um pouco diferentes das nossas. Então vamos começar aqui com o transporte e translocação de água e solutos na planta, que está envolvido diretamente com a transpiração. Como que isso acontece? No vídeo anterior eu comentei com vocês que é a pressão negativa que é formada com a perda da água pela transpiração da planta que puxa esse fluxo da solução do solo, certo? E o que mais precisamos saber desse processo além disso? Bem, para responder isso, eu preciso primeiramente explicar que a planta ela vive uma eterna briga entre a absorção de CO2 que ela precisa para as reações da fotossíntese e a obtenção de água e nutrientes do solo. Essa é a relação que ela precisa administrar por toda a vida dela, entre a fotossíntese e a transpiração. Por quê? Porque a planta precisa do processo de transpiração para absorver a água e para fazer isso só há um jeito, que é abrir os estômatos, que são estruturas como essas que você já deve ter estudado. São aberturas responsáveis por essa comunicação entre o interior das células e a atmosfera. É por ali que ela deixa sair esse vapor de água e ao mesmo tempo consegue absorver o CO2 da atmosfera para dentro da célula e fazer o processo da fotossíntese. Para piorar a situação dela, a fotossíntese ideal é nas horas de mais luz do dia, que ao mesmo tempo é quando ela perde mais água pelo aumento da transpiração. Então é sempre uma constante briga, porque ela tem que fazer a fotossíntese, tem que abrir os estômatos para receber a luz solar, mas ao mesmo tempo ela está perdendo essa água. E quando o solo está bastante úmido, tudo bem, ela pode perder a água à vontade. Porém, quando não, ela precisa equilibrar esses dois processos muito bem para não ficar sem comida, mas também para não morrer desidratado. Então, quando você pensar nessas etapas, absorção, transporte, perda, esses 3 elementos sempre vão estar presentes, sempre acontecendo ao mesmo tempo.
quando a planta estiver fazendo a fotossíntese e quando ela estiver transpirando. E o que ajuda as plantas nesse processo? Como que elas conseguem aguentar esse transporte da água através dos dutos que ela tem, pensando que ela está lidando com pressão atmosférica, com pressão hídrica? Como que ela consegue aguentar essa pressão toda passando dentro da sua célula? Justamente porque as células vegetais possuem paredes celulares, diferentemente da célula animal. E é essa parede celular que ajuda a planta a aguentar essa pressão de turgor sem estourar. E também não deixa que a água escape dali. Então ela ajuda tanto nesse trabalho de puxar a água para dentro da célula, quanto nessa questão de manter a pressão ali dentro, porque se ela começar a entrar no processo de déficit hídrico, por exemplo, ainda assim ela tem que manter uma certa umidade dentro da folha para continuar fazendo o seu metabolismo girar. Então a parede celular também serve de barreira de saída dessa água e consegue manter a célula túrgida, com todos os processos bioquímicos acontecendo ali dentro, certo? E nós sabemos que a água é um grande fator limitante das produtividades. Nós fazemos o cálculo de fertilidade, fazemos a aplicação de defensivos, fazemos tudo o que podemos fazer em questão de manejo da cultura, de espaçamento, de distribuição uniforme ao longo do plantio, mas nós sabemos que somos totalmente dependentes do clima. O clima, a água, tem um fator muito importante dentro do processo produtivo. E nós fazemos nada mais do que maximizar as coisas que podemos interferir, como o manejo do solo, deixando o solo mais estruturado possível para poder receber essa água e armazenar da melhor forma, pelo tempo máximo que nós conseguirmos, mas o que vai limitar realmente a produtividade é a água, a chuva, não tem jeito. Por isso eu trouxe aqui um gráfico desses autores aqui, relacionando produtividade das culturas, tonelada por hectare, com milímetros de água utilizados. Nós percebemos aqui a relação direta, totalmente direta da produtividade com a quantidade de milímetros de água disponíveis para a planta. Não é um dado discutível, nós vemos isso muito no nosso dia a dia, lá no campo, né? O quanto é importante a questão de água. E só o que podemos fazer é não atrapalhar essa absorção por meio de solo erodido, mal conservado, compactado, para que a planta consiga fazer o máximo de fotossíntese possível enquanto tiver água disponível. E aqui nós temos também os locais onde a precipitação anual é menor, um outro gráfico para ilustrar essa questão. Onde a precipitação anual é menor, também as produtividades são menores. E além da questão de quantidade, a distribuição dessas chuvas é muito importante também para a produtividade das culturas. Por isso, nas regiões onde o clima não colabora tanto, muito mais é importante a nossa interferência, o cuidado com o solo, a tecnologia empregada e a fertilidade construída. E é por isso também que o clima bastava antigamente para garantir uma boa produtividade. Mas agora chegamos num ponto que não basta mais e passamos a ter a obrigação de cuidar melhor desses detalhes que até então tínhamos deixado para trás. E você sabia que da água que passa pela planta, só 1% é utilizado nos processos de fotossíntese e nos processos metabólicos? Gente, de toda a água que a planta extrai ali do solo, só 1% é utilizado na fotossíntese. Só 2% é utilizado no crescimento da planta, ou seja, na multiplicação celular e na elaboração de novos tecidos. E o resto, 97%, como você acha que é utilizado? 97% é perdido em transpiração. Pois é, minha gente. Então, de toda a água que nós tanto necessitamos para produzir, tudo isso é só para participar do processo de bombear os nutrientes para dentro da planta. Por conta disso, a planta consegue fixar apenas uma molécula de CO2 para 400 moléculas de água. Isso quando a planta está com o sistema funcionando tudo certinho, totalmente otimizado, não tem nenhum outro problema externo, ela consegue fazer essa relação.
Então você vê o tanto que é necessário saber essa questão da transpiração. Por isso, na próxima aula, nós vamos falar mais do uso da água e desse transporte dentro da planta.